Fala galera, como que vocês estão? Então, eis-me aqui para a gente conversar um pouco. Vamos lá? Recentemente, durante essa semana, eu fiquei muito pensativo a respeito de algumas questões, né? E algumas coisas me desencadeou esses pensamentos que veio na minha cabeça. Por exemplo, eu estava no YouTube, aí nessa aba de comunidades, apareceu uma notícia em que uma senhora se formou com 90 anos de idade. E aquilo me deixou muito pensativo a respeito. E outra questão que me veio a querer abordar essa temática nesse vídeo foi uma notícia que minha mãe me deu de uma conhecida que é um pouco mais nova do que eu, anunciou o noivado. Aí eu parei para pensar e falei, meu Deus. Enfim, além do mais, eu já queria abordar um pouco mais essa temática, mas esses dois fatos foram o que desencadeou tudo isso. Mas como eu estou lendo esse livro aqui do PS Eu Te Amo, que aborda um pouco da temática que eu quero falar, e simplesmente acontece que eu já li e venho falado dele aí nos últimos vídeos, aborda muito isso, muito essa questão. Então, bora lá. Se vocês verem que eu tô olhando muito para cá, é porque eu anotei alguns tópicos no meu quadro para eu não perder a minha. Já me perdi. Mas assim, para me situar mais na temática que eu quero falar, porque às vezes eu acabo falando e acabo perdendo o que eu quero dizer, entendeu? Porque eu acabo indo para outros caminhos. Mas é isso aí. Então, é o seguinte. O tema do vídeo é basicamente... Nós vamos falar de sonho americano, corrida dos ratos, vamos falar sobre coercitividade e sobre a pressão que a gente se impõe, né? Porque às vezes a gente fica muito mal na nossa vida por conta do nosso meio, por conta das nossas escolhas e por ter uma pressão que é externa a nós sobre determinado tempo de vida, né? Por exemplo, é aquela questão da linearidade, meu Deus. É aquela questão da vida linear, né? Vida linear, que é se formar, fazer faculdade, casar, ter filhos, e é isso. E isso é a sua vida. E ser um bom profissional, né? Ter sucesso profissional, financeiro, etc. E como que essa pressão, ela, cara, é muito interna da gente, que a gente associa muito isso. E fica muito internalizado isso. E voltando para aquela... voltando, esse livro aborda muito isso. Nós temos a personagem principal, que ela tá ali vivenciando um luto, né? Porque o esposo dela faleceu. Então ela começa a vivenciar o luto. E ela é uma personagem nova, ela tinha 29 anos. E com a perda do esposo, ela se vê desempregada, ela se vê sem marido, se vê sem uma profissão, porque ela não seguiu profissão nenhuma. E às vezes ela relata isso. Meu Deus, eu tenho... Aí ela faz 30 anos, né? Aí vem a crise dos 30 anos. Eu tenho 30 anos, não tenho esposo, não tenho... Acho que a casa era alugada, então eu não tenho casa, não tenho... Enfim, ela não tem nada, coitada. Ela não tem nada. E a Simplesmente Acontece é basicamente a mesma coisa. A Rose, ela engravida cedo e ela tem que lidar com a gravidez dela, né? E com a criação da filha dela. Então ela vai deixando o sonho dela sempre para depois, para depois, para depois. Mas no final dá tudo certo, ela consegue o sonho dela. E é isso que eu quero dizer, cara. Porque devido essa notícia que eu li, tipo, cara, a senhorinha se formando com 90 anos de idade, e eu fiquei assim tão feliz por ela ter se formado. E é aquela coisa que a gente não a gente tem que ver que nunca é tarde para. Ela interrompeu, na notícia contava que ela, na juventude, ela interrompeu na faculdade dela devido ao casamento. E
Mas aquele ficou tipo, cara, aquele sonho, aquela meta ficou ali dentro dela e ela persistiu, né? Muito tempo depois, ela falou, não, quero concluir aquilo. E ela foi lá e concluiu, entendeu? Então a gente tem que perder essa noção de vida linear, sabe? Porque a vida não é linear. A vida não é linear para ninguém. Sempre tem os seus altos e seus baixos. E não tem uma idade certa para se formar. Não tem uma idade certa para se casar. Não tem uma idade certa para ter filhos. Isso vai de cada pessoa, né? E é isso, esse é um dos pontos, né? Porque vem essa cobrança externa a mim, tipo, meu Deus, agora eu tenho 24 anos, eu tenho 24 anos e eu preciso conseguir tal coisa antes de chegar em tal idade. Eu tenho que fazer tal coisa antes de chegar em tal idade. E fica essa pressão, sabe, interna, que mesmo eu sabendo, às vezes eu consigo lidar, hoje em dia eu consigo lidar melhor com ela. Entendo que a vida não é linear, mas eu tive que passar por muitas experiências para poder entender isso. Mas aí vem isso, né? E eu acho engraçado, porque quando eu já tinha recém-formado assim do ensino médio, eu fiquei feliz por uma notícia que eu vi no Instagram, que era de um senhor que ele passou em uma universidade federal, acho que ele tinha uns, sei lá, uns 60 anos, algo assim, ele passou em enfermagem, eu fiquei extremamente feliz. E quando eu fui para minha primeira graduação, que eu não terminei, que eu larguei ela, não terminei nem o primeiro período, tinha um senhor dentro da nossa classe que, assim, a maioria ali era jovens entre 18 a 20 anos e tinha esse senhor, né? Ele era o mais velho da turma e ele contando, né? Porque tem aquela dinâmica de a gente se apresentar e tudo mais, aí ele contando que primeiro ele deu prioridade para os filhos dele, tipo, para os filhos dele se formarem, ter uma graduação. E depois que a vida dos filhos dele estavam resolvida ali, ele fez o que ele já tinha que ter feito, ele decidiu fazer por ele, sabe? Ele decidiu fazer o curso, né? Que ele tinha vontade de fazer. Não sei que fim se deu ele, porque como eu larguei e eu não tinha muito contato, mas assim, a história dele na época cara, me emocionou um pouco e eu falei, cara, eu quero esse senhor no meu grupo, porque eu ficava pesquisando assim pessoas que eu queria ter algum tipo de relação acadêmica mesmo, tipo de pessoas que me inspiram para eu ter por perto. Então eu falei, cara, eu gostei desse senhor, eu quero ele no meu grupo, eu quero estar próximo dele e tal, e a gente fez até uma dinâmica, eu acredito, assim, algum trabalho em grupo a gente chegou a fazer. Porém, como eu larguei muito cedo, devido à pandemia e tudo mais, eu não sei que fim que se deu. Mas por que eu trago essa história, né? Eu trago essa história porque eu sempre tive esse olhar para com o outro. Tipo, cara, você não precisa se cobrar tanto, tipo, sempre... Tipo, não tem problema você fazer a graduação com 60 anos, fazer a graduação com 40 anos, mas quando eu olho para mim, quando eu olhava para mim, eu me cobrava excessivamente. Tipo, você tem que terminar isso logo por conta disso. Porque eu acreditava ainda naquela vida linear. E não, tipo, eu ignorava todos os fatos e todos os fatores externos que às vezes impedem a nossa vida de ser linear, porque né, ela nunca vai ser, né? E uma coisa que eu quero trazer é essa questão, né? De comparação, né? Que a gente se compara o tempo inteiro um com o outro. E assim, isso é muito maléfico pra gente mesmo, sabe? Tem dois tipos de comparação. Um que é maléfico e um que é um pouco benéfico, né? Tipo, você dá só uma comparadazinha, mas não que você queira a vida daquela forma, mas que você veja como um ponto que você pode melhorar, mas não aquela comparação um pouco invejosa que você pensa de querer ter aquela coisa que tal pessoa tenha. Então,
Dito isso, essa pressão, essa coerção, a gente pode falar um pouco sobre alguns conceitos, né? Tem o conceito de coercitividade do Durkheim, que ele é não sei se eu posso falar filósofo, mas ele é um sociólogo, né? Ele foi um dos primeiros sociólogos ali que teve. E ele fala sobre essa coercitividade. O que seria? É algo externo a nós, ou tipo o Estado, ou as normas estabelecidas da sociedade que agem conosco, para conosco, enfim, não sei, para a gente seguir tal padrão, né? Então, quando você pensa... Enfim, eu acabei sendo interrompido devido a uma ligação inesperada, mas vamos lá. Então, esse termo da coercitividade, igual eu estava dizendo, ele pode vir atrelado ao sonho americano, né? Que esse conceito ele foi baseado mais na realidade dos Estados Unidos, mas como o Brasil é um grande importador de coisas estadunidenses, eu acredito que a nossa cultura ela ficou muito atrelada a isso, porque a gente consome também muito produto cultural dos Estados Unidos, né? E através de filmes e séries, acabam introduzindo conceitos na sociedade, né? É isso. Mas vamos lá. O conceito é do sonho americano, né? Então a gente tem essa ideia de vida linear através do sonho americano, né? Que é você entrar ali sair do ensino médio, entrar na faculdade, da faculdade ter um bom emprego, né? Já casar, já construir a sua... Vou pausar por causa do barulho. Enfim, já casar, construir a sua família, e é isso. E essa meta de vida, ela é introduzida na nossa cabeça muito cedo, né? Deus da fase de criança, aí vem a adolescência, a gente com escolha de profissão, essas coisas, já é muito introduzido. Então é muito difícil de você sair desse conceito, sabe? Extremamente difícil, que aí entra outro conceito, que é a corrida dos ratos, que é você sempre... É como se fosse um loop infinito, que você vai fazendo a mesma coisa sempre na maior repetição. E o conceito conceito da corrida dos ratos é mais voltado pro ramo profissional, né? Tipo, depois que você tá no seu trabalho, você trabalhar incansavelmente, é uma crença que você vai conseguir uma promoção, mas aí sempre tem uma outra promoção, e vem atrelado com a felicidade, vem atrelado esse conceito da felicidade como consumo, né? Tipo, você é feliz quando você tá sempre consumindo produtos. E você não consegue sair desse loop infinito, porque quanto mais você trabalha, mais você gasta e mais você vai trabalhar para você gastar mais. Mas o sonho americano e essa corrida dos ratos é como se, tipo, são dois conceitos que andam juntos. Primeiro vem o sonho americano, introduzindo essa ideia na sua cabeça de vida perfeita, de vida linear. E depois vem esse conceito da corrida dos ratos como esse mecanismo de looping infinito de trabalho, consumo, em busca da felicidade. Você não vai conseguir porque você não tem tempo para você. E isso tudo veio atrelado a mim durante essa semana, essa questão. Porque eu fiquei assim... me senti pressionado. Foi só uma notícia, mas eu acabei me sentindo pressionado por uma coisa da qual eu nem quero. Eu acredito que muitos podem se sentir assim. Você se sentir pressionado para conquistar uma coisa da qual você nem quer.
Por exemplo, já que a gente tá nesse ramo de relacionamento, cara, eu nem quero casar com 20 e poucos anos. Eu nunca nem sonhei com a possibilidade de eu casar com 20 e poucos anos. Então, por que eu me sinto pressionado? Tipo, eu me senti pressionado por essa notícia, tá ligado? É uma coisa muito ilógica. E esses tipos de pensamentos, eles devem ser muito analisados por você. Quando você começar a ter esse pensamento, que é um pensamento que te pressiona a realizar algo, ou a indagar, tipo, o que eu tô fazendo? Por que eu não tô fazendo isso? Cara, só não vai, tipo, só não vai. Tipo, para e analisa esse pensamento. Sério. Tipo, por que eu tô pensando isso? Eu tô me sentindo pressionado porque eu queria estar assim ou porque a sociedade me impõe de ser assim? Entendeu? Isso é em relação a tudo. É em relação a se você quer ou não ter filhos, é em relação a se você quer ou não casar, é em relação a se você quer ou não fazer uma faculdade, por exemplo. Entendeu? Embora esse seja um tópico sensível num país como o nosso, mas assim, é em relação a tudo. Tipo, você tem que ter essa noção. Tipo, o que faz sentido pra mim? Tá ligado? Eu tô me sentindo pressionado porque é um desejo meu ou é um desejo em que o outro me impõe? Então, basicamente é isso. Eu acho que eu já conversei um pouco sobre esse tema em um dos meus vídeos, só que eu abordei ele de forma muito superficial, embora isso eu ainda não tenha me aprofundado tanto em relação a cada tópico, em relação ao que é a corrida dos ratos, o que é o sonho americano, o que é essa coercitividade do Durkheim, porque são conceitos assim, muito complexos. Tipo, se eu for parar para me aprofundar em todos os conceitos, esse vídeo fica extenso e hoje em dia ninguém gosta de ver vídeo muito extenso, né? Mas talvez, quem sabe, eu faça aí um vídeo explicando os tópicozinhos. Eu acho muito massa, cara, fazer essas coisas. E é isso, cara. Toda vez que você se sentir pressionado ou se estiver comparando com a vida do outro, para, respira e dá uma analisada nisso aí. Se é algo que você realmente quer ou se é algo que você está se sentindo pressionado para seguir. E ó, um beijo do Flávio, até o próximo vídeo, gente. 6h30 depois. Então, gente, escureceu um pouquinho, né? Bom, eu já ia soltar meu vídeo amanhã, porém eu tava aqui respondendo alguma questão de sociologia e me veio uma frase que é tipo exatamente o tema do nosso vídeo. Vou tirar meu óculos, mas se eu tirar meu óculos não vou conseguir ler. É isso. É porque a minha casa não tem uma boa iluminação, eu tô vendo que meu olho tá escuro. Mas é isso, gente. Vou ler aqui rapidinho para vocês verem que tudo isso aqui resume basicamente em tudo que eu disse atrás. Ó, a questão é o seguinte, a frase, né? O rapaz que pretende se casar não nasceu com esse imperativo. Ele foi insuflado pela sociedade, reforçado pelas incontáveis expressões de histórias de família, educação, moral, religião, dos meios de comunicação e da publicidade. Em outras palavras, o casamento não é um instinto, é uma instituição. Essa frase tá aqui, eu acredito que seja quem fez, é o Berger. Perspectivas sociológicas, uma visão humanística. Foi publicado em 1986. Então, isso reflete basicamente em tudo que eu estava dizendo. E aqui ele fala sobre o casamento, mas não é só o casamento em si. É tipo qualquer coisa, tipo desde faculdade. Tipo, a gente já não nasce com... que ele usa com o imperativo de fazer uma faculdade. A gente é moldado através da nossa cultura, da família, da educação.
que a gente precisa fazer uma faculdade. Esse também é um dos exemplos. E é isso aí, é que eu achei interessante quis trazer aqui para vocês, porque ele fala sobre essas pressões externas a nós que faz a gente faz a gente ir para uma determinada ação, porque todos estão indo para essa determinada ação, entendeu? Então cabe a você se questionar, a parar e questionar. Isso é uma coisa que vem dentro de mim? É uma coisa que é coercitiva a mim, que vem do exterior, que é uma pressão, é uma coisa que está sendo me imposta, é um desejo imposto a mim. Então, eu achei muito legal, que tipo, já tinha feito toda a temática do vídeo na parte da manhã, gravado e tal, mas me veio essa frase e eu falei, pô, isso é bem interessante, eu vou ter que colocar no meu vídeo. Embora agora a questão de luz, posição de câmera e tudo mais esteja completamente diferente do que foi, mas eu achei importante, é isso. E novamente um beijo do Flávio. Fica essa questão aí para vocês. Tchau, tchau.